Olá, família brasileira! É com grande satisfação que nós estamos novamente juntinhos, iniciando mais um programa Família em Foco, feito pra você! Bom dia! Oi, como é que vai, meu querido? Tudo bem? Ótimo, e você, Suzy? Eu estou ótima e o programa melhor ainda! É mesmo? Por quê? Um assunto é interessantíssimo, direitos do coração. O coração tem direito? Claro que sim, todos nós temos a nossa sensibilidade e devemos ser respeitados. Olha, que e o assédio moral atualmente, ele é mais conhecido em relações assim de trabalho, não é verdade? Mas saiba que também dentro de casa está presente, infelizmente, nas relações familiares, não é? Aquelas agressões que às vezes ocorrem, que as pessoas consideram muitas vezes apenas alguns conflitos que são sutis, não é? Ah, mas não é tão sério assim. Ah, é sim. Muitas vezes a pessoa fica magoada, ferida, né? E pode interpretar isso, naquele momento, como sendo algo muito sério dentro daqueles conflitos familiares. A minha irmãzinha tava reclamando esse dia. É? Ela falou assim, tô magoada. Ah, você tá vendo? A gente vai falar a respeito disso, sim, sabe? Porque as pessoas, elas têm que, muitas vezes, medir aquilo que elas dizem. Muitas formas de se falar são importantes e podem magoar e ferir as pessoas que a gente ama. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, eu falo dessa forma porque é a minha personalidade, eu tenho personalidade forte, falo mesmo aquilo que penso e assim vai, entendeu? O que foi, Marcinho? Não, tô muito triste se as pessoas pensarem dessa forma, né? Mas pensam. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, né? E acabou. Eu falo o que eu penso mesmo, e aí é que não tenho papo na língua. Isso. E aí não vê que tá magoando. Então é todo um processo que se desenrola, às vezes durante meses e até anos, e pode ser também dentro do lar. Por isso que é muito importante que você assista esse nosso programa. Nós vamos dar dicas de como a gente pode melhorar o ambiente dentro do nosso lar e também no trabalho. Esse programa vai estar legal mesmo, Suzy. O que vai ter de mais interessante? Tô gostando da pauta. Este programa dá sempre uma luz na nossa vida, muito bom, não é verdade? Muito ótimo. E é isso também o nosso Faça Junto de hoje. A invenção da lâmpada elétrica. Olha que coisa fantástica. Nós vamos conhecer um museu incrível que fala sobre essa mudança tão importante na vida de todos nós. Porque você sabe que antes, como é que eram iluminados os ambientes? Com tochas, com velas, com lampião. E aí aquele lampião com óleo, ele deixava tudo assim meio esfumaçado. Com querosene. Isso, ficava aquele cheirinho ruim. Aí teve essa invenção maravilhosa do Thomas Edison, não é? E aí tivemos a lâmpada elétrica. E vamos conhecer. Olha, gente, vocês vão adorar, porque realmente essa invenção não poderia ser tão simples e ao mesmo tempo tão importante. E na reportagem de hoje, a gente vai fazer um passeio pelo Museu da Lâmpada. Nossa, você vai adorar. É muito bom pra gente levar as crianças, sabe? Os adolescentes, a família. É sempre conhecimento. Você vai gostar e vai aprender muito até pra sua escola também, Eu vi um homem primitivo no vídeo que parecia com o meu pai. Barbudão. Você viu fazendo ali a luzinha através um pouquinho do fogo? Isso. Coitadinho, como é que era difícil? E agora é só ligar, você não pode perder. E também para os papais, para todos aqueles que estão nos assistindo, a dica da dentista. Não fica com medo não, pode vir aqui. Não, dentista fico traumatizado. De jeito nenhum, com Daniela Izomura a gente vai aprender a importância de uma boa escovação. Pega leve, Daniela, Olha, vamos ver aí como é que tá o teu dentinho e você vai aprender a escovar melhor. Você vai ver como se escova direitinho. O Teco foi no dentista hoje, daqui a pouquinho ele tá aí. Ai, ótimo! Aí ele também vai aprender a fazer uma boa escovação. Você em casa tem que assistir para colocar os seus filhos na linha. Você não pode perder, vai ser muito bom. Gostou, meu querido? Adorei, Suzy. Agora preste atenção porque vamos ter uma entrevista muito importante. Você em casa também. Porque o assédio moral, ele tem sido assim muito recorrente, principalmente no direito trabalhista. A gente sabe de muitos casos que tem acontecido isso, não é? Que as pessoas vão e reclamam pelos danos que passaram através dessa parte do assédio moral de um patrão, enfim, de uma pessoa que está trabalhando junto com aquele indivíduo. Mas a gente esquece muitas vezes do direito de família, não é? Sobre essa questão do assédio moral. Porque com base na lei brasileira já existe uma definição por parte do legislador que é chamado de violência psicológica. Esse ato que a gente vai falar a respeito hoje no nosso programa. E a referida lei, ela deve ser usada para ambos os sexos, em qualquer idade, condição social ou situação econômico-financeira. Vamos ver o nosso VT.
O assédio moral no trabalho, assim como o assédio moral familiar, é uma afronta ao princípio da dignidade de uma pessoa. As relações humanas tornam-se cada vez mais complexas. O mundo globalizado confere frieza e impessoalidade às relações sociais. Os seres humanos estão perdendo o diálogo e o companheirismo. As relações tornaram-se mais tensas, conduzidas por uma competitividade extremada. O resultado é uma sociedade marcada pelo estresse. Neste contexto, resta ao direito jurídico adaptar-se aos novos tempos para prosseguir em seu papel de regrar os conflitos sociais. A violência perversa, bullying ou qualquer que seja a denominação empregada, os danos causados são a vergonha, humilhação, inferioridade, insegurança, um verdadeiro terror psicológico. E o sentimento de ser ofendido, menosprezado, inferiorizado é sentir-se um ninguém, um ser sem valor, inútil. A humilhação causa dor, tristeza e sofrimento. O assédio moral não ocorre exclusivamente no ambiente de trabalho. Trata-se de violência encontrada também no lar, na família, na vida política e social. Qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, fica caracterizado o assédio moral. Isso é muito sério e muito importante que você fique atualizado. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre esse assunto tão importante com o coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Fundação Casa de São Bernardo do Campo, Dr. André Feitosa Alcântara. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Eu agradeço, Suzy, pela oportunidade, também a todos os telespectadores do Família em Foco, pela escolha também livre e consciente de estar assistindo e pegando mais informação sobre temas tão relevantes para o nosso dia a dia, né? Para criar uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Né? Com certeza, que é esse o nosso objetivo. E eu gostaria que começasse falando, explicando para todos nós sobre a Fundação Casa, não é? Fundação Criança. Isso. Como é que ela funciona? A Fundação Criança é uma fundação criada por uma lei municipal, né? Faz parte do município a fundação. Ela executa a política da infância e juventude lá em São Bernardo do Campo, né? É o seu limite territorial. E ela realiza ações desde promoção, por exemplo, cursos de música, em contraturnos escolares para a criança e adolescente se qualificarem ou se desenvolverem, né, as suas habilidades. Também na área também da proteção, também, que a gente assim fala, que é a questão do acolhimento institucional em casos extremos, em que a família está violando o direito da criança e não há um outro lugar para colocá-la, o Estado acolhe enquanto toma as providências referentes aos agressores. Sim. E também a ideia da garantia de direito, né, no caso de uma violação, também um atendimento, inclusive a questão do conflito familiar, né, conflito também escolar, o bullying na escola. Então, atender os atores locais dando esse suporte para a família, para os outros órgãos públicos também e privados, entidades também, na ideia de uma grande rede que ajuda, que auxilia a todos a cuidarem bem das crianças e adolescentes. Perfeito. E realizar a lei, né? Fazer o que a lei nos pede para todos viverem com dignidade, né? Nossa, com certeza. E com relação à família, quais são os conflitos familiares que mais comumente ocorrem e que geram problemas para a criança e futuramente para aquele adulto? O conflito familiar parte de uma relação de desigual, né? De desigualdade e de poder que na nossa ótica. E em relação à criança e adolescente, ela já é uma pessoa que está em desenvolvimento, num momento particular da sua vida, que está ainda se formando. No ambiente familiar, esse conflito ocorre justamente pelo opressor, né, que normalmente é um pai, uma mãe, alguém que tem mais poder, que desrespeita a pessoa, né? E dá exemplos desse desrespeito, porque quando a gente fala de desrespeito, às vezes a pessoa pensa em alguma coisa muito grandiosa e o desrespeito também está nas pequenas coisas. Tem exemplos de coisas assim, pequenas corriqueiras, mas que geram sim problemas sérios na formação daquele ser humano. Um desrespeito que é costumeiro, né, é não dar o apoio necessário para a criança, né? Sempre está errado, sempre o não negativo, né? A regra é o não, mas não tratar a liberdade é o desrespeito à liberdade da criança, né? E nunca não se acompanha o processo de evolução, mas se nega esse processo de evolução. Um dos principais conflitos colocados, né? Então, às vezes, ela quer sair no horário, então se nega ao invés de dar orientação e de ir junto, né? De ensinar a caminhar. É um caso típico aí de desrespeito, né? Além de outros conflitos também colocados também dentro do lar, até mesmo quando o agressor vem com uma violência também de um outro ambiente, né? E aí
Às vezes sobra para o lado mais fraco, a gente fala, Sempre. né? Então, às vezes vai sobrar para criança e adolescente, sobra também para a mulher, sobra também para o idoso. Né? E não é à toa que há legislações que visam esses públicos específicos, historicamente são vulneráveis, né, a situações de opressão, de violência, para tentar empoderá-los ou até fazer o agressor parar e cessar com aquilo, né, com aquela opressão, com aquela negligência também por negligência. E né? como é que atuam nesse sentido? Então a pessoa vai até lá, faz como se fosse uma consulta, uma queixa a respeito da situação que está ocorrendo e aí tem uma orientação. Como é que se procede? Isso. No caso de um conflito entre pai e filho, Sim, né, sempre é bom, que é muito comum, é sempre bom ouvir todas as partes, né? Que todo mundo tem um pouquinho da verdade, né? E a ideia é justamente nivelar essas verdades, né? A ideia de respeitar um outro e ver o que está acontecendo. Às vezes a mãe fala que bate além, né? Usa de meios também físicos, né? Para tentar educar, né? Porque a criança não está indo para a escola, então não é necessariamente criando outra violência que ela vai corrigir, né? A ideia da correção da criança, né? A educação também é um ato de amor, né? De compaixão e que é necessário ter. Então, compreender essas situações, que também às vezes o opressor, ele já veio também de uma formação assim. Exatamente, então, já teve esse modelo, não é? Dos próprios pais e vai reproduzindo, principalmente a agressividade. A gente sabe que a violência, ela tende a se reproduzir. Ah, exemplo bem próprio é o bullying na escola, né? Então, às vezes a criança dentro da escola, tem casos assim, na escola ela comete muito bullying com seu amigo, rasga roupa, rasga material, toma coisas do amigo e vai ver ela é muitas vezes abusada dentro de casa, né? Ela também é violentada dentro de casa, ela é menosprezada dentro de casa, né? Me dê exemplos dessa questão do menosprezo dentro do lar, porque a gente nunca espera que os pais, não é? A gente tem parte da premissa que os pais nunca farão isso, mas muitas vezes eles fazem até de uma maneira inconsciente. Quais seriam exemplos desse menosprezo dentro do lar? Falta de atenção necessária. Tem muitos pais que acham que estando trabalhando e sustentando a casa, a ideia de prover com a alimentação, com a roupa, isso é o bastante. Né? A escuta do outro é necessário. Então, o nosso atendimento, por exemplo, é fazer essa escuta, esse diálogo entre as duas partes. Então, o menosprezo... Oi. Você falou desse desprezo no lar. Que nem eu falo pro meu pai, papai, vamos brincar de carrinho comigo? Ele não brinca. Isso é um desprezo, não é? Isso é um desprezo. É importante ele ter um tempo com você, né? Também na agenda dele, que às vezes é lotada, e a gente culpa a agenda, o tempo, mas é importante ele ter esse tempo para estar com o filho, né? Que é um processo pedagógico também, né? A criança não nasce pronta, não é adulta acabado. E aí, a gente, para chegar no adulto que a gente deseja, é preciso estar com ela, né? O estar junto, o caminhar, né? O exemplo cristão é bem próprio disso, né? De Cristo, que é a questão da pedagógica de estar junto com os discípulos, né? Para essa evolução mais completa da pessoa. E aí a lei vai tratar isso com bastante clareza, né? Quais são os direitos, os deveres e o que é para evitar, o que não é para acontecer, dá dica, né? E aí a importância de a gente se empoderar desses instrumentos e saber também o que não fazer. Palmadas também, deixar sem alimentação, também é um outro tipo de violência, né? Palmadas que exacerbam, tem uns que usam cintas, né? Privar a liberdade, né? Trancar em banheiro, né? Também são formas de violência. Olha, a gente às vezes acha que não, estamos educando de forma nenhuma. Existem formas adequadas de se educar sem se partir para esse tipo de exemplo. Olha, quanta coisa nós estamos aprendendo a respeito de um assédio moral que é feito dentro da família e sempre com a melhor das intenções, que é o educar. Veja quanta coisa a gente aprende. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já com mais dicas de como a gente pode ter um lar mais feliz com essa parte tão importante que é o direito do coração. Até já!